Olá, meu nome é Jomel Francisco dos Santos, sou médico veterinário e professor do curso de Medicina Veterinária do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. E dando continuidade às aulas de semiologia médica de ruminante, hoje vamos falar sobre semiologia do sistema digestório, a parte 1 dessa aula. Bom, quando falamos de semiologia, falamos do exame clínico, que é composto pela resenha, que é a identificação do animal, a anamnese, que são as informações que vão trazer o histórico do animal, a queixa que ele está ocorrendo dessa enfermidade, o exame físico, o qual nós vamos coletar os sinais clínicos, os exames complementares, juntamente todas essas informações nós vamos poder chegar ao diagnóstico da enfermidade em questão. A resenha é uma parte muito importante do exame porque é por meio dela que vamos identificar o nosso paciente. Tratando-se de espécie, no caso dos ruminantes e falando de distúrbio digestivo, é muito importante que sabemos qual espécie estamos tratando, devido ao seu comportamento ingestivo. No caso dos grandes ruminantes, bovinos e bubalinos, eles têm o hábito de ingerirem tudo que vem pela frente, com pouca seleção, sem quase nenhuma seleção. E isso os predispõe a terem enfermidades de obstruções esofágicas e também algumas reticulites traumáticas devido à ingestão de corpos estranhos. Por isso eles são classificados como ingestores de forragem. Já os ovinos são considerados consumidores intermediários, porque eles ingerem tanto o capim de forma baixada pastejando, como os grandes ruminantes, mas também eles têm um hábito um pouco mais seletivo, pegando plantas de espécies mais arbóreas, mais altas. E os caprinos, eles são considerados seletores de concentrado, porque eles têm preferência desse hábito de pastejar, de se alimentar de folhas de plantas mais altas. E com isso eles selecionam mais o seu alimento. Você já sabendo isso, já vai dar indício do que pode estar ocorrendo com o seu animal. Em relação à idade, também é muito importante saber a idade do animal, e isso a gente vai coletar por escrituração zootécnica, pela dentição do animal, pelo número de aparições, enfim, pelas informações dadas pelo tratador, pelo proprietário do animal, ou você coletando no exame físico. O sexo do animal é muito importante, classificá-lo se é masculino ou feminino, devido a algumas alterações em algumas enfermidades. A raça, tem raças que são predisponentes em algumas enfermidades. E o uso ou função também é muito importante aqui no caso das doenças digestivas, porque dependendo se o animal ele é mais submetido a um sistema de confinamento, a um desafio maior nutricional, isso pode predispor a algumas enfermidades de cunho metabólico digestivo. E a anamnese também é extremamente importante, porque na medicina veterinária 50% do nosso diagnóstico está aqui na anamnese, nas informações que nós vamos coletar juntamente ao tratador proprietário do animal, a quem estiver responsável por ele. Então, informações do histórico atual, qual que é a queixa principal, por que esse animal foi trazido para o exame, Qual que é a evolução, quanto tempo que ele está sendo acometido com essa enfermidade, Qual a associação com outros sintomas e sistemas, teve algum evento que pode ter desencadeado essa enfermidade, No ambiente, teve alguma alteração no ambiente, como é que é? Ou é pastejo relacionado ao que a gente está falando? É pastejo livre? É pastejo controlado? O animal come no coxo? Come junto com os outros animais? Como é esse manejo nutricional? Qual é o tipo de alimentação que é dado? Qual tipo de alimento? A gente vai falar mais à frente, a fundo também. Higiênico-sanitário, é feita a determinação do animal, as vacinações, tem alguma suplementação mineral, proteica para esses animais, as instalações elas são bem higienizadas. Em relação também tudo isso para o animal e o rebanho, tem o mesmo tratamento ou não? Já foi feito algum tratamento anterior? Esse animal já teve essa doença? É a história pregressa. Já aconteceu isso? Como é que ocorreu? Ocorreu em outros animais? Enfim. E aí falando da alimentação especificamente, quando é distúrbio digestivo, a gente tem que trazer muito aqui o foco para isso aqui também. Qual que é a forma de administração do alimento? Ele come com pastejo extensivo, livre? Não, é no coxo? A alimentação é baseada em ração, em concentrado? É feno ou silagem? Qual que é a qualidade desse alimento? O alimento é de boa qualidade? Ou tem presença de mofo, de fungos no feno? A silagem ela é cuidada, a sua forma de administração? Tudo isso aqui vai influenciar muito, porque se você não tiver esse cuidado, o animal ele pode ter algum distúrbio digestivo devido a essa forma de alimentação errada. Já no exame físico, começamos pelo exame geral, onde nós vamos buscar os sinais vitais desse animal, como é que ele está de forma geral. Então,
Avaliamos a frequência cardíaca, frequência respiratória, o pulso, a temperatura. Observamos, por meio da inspeção, as mucosas, o tempo de preenchimento capilar. E vamos dar um foco também na motilidade gastrointestinal, que ela faz parte aqui do exame geral para saber como está a saúde do animal, e depois especificamente também do exame especial devido aos distúrbios digestivos. Vamos buscar também se o animal está apresentando sinais espontâneos de dor, como cólica intestinal. Ele começa a apresentar escoiciamento de abdômen, olha para flanco, fica inquieto, o animal deita e levanta constantemente. O animal pode estar apresentando também tenesmo, com dificuldade para defecar, uma ausência de fezes na ampola. Tudo isso é importante aqui na hora do exame geral. E então vamos para o exame especial, ou exame específico. E aí começamos pelo caminho do alimento, pelas vias digestivas anteriores, na cavidade oral. Então vamos observar e examinar a boca, língua, glândulas salivares, faringe e o esôfago. Nessa parte da inspeção a gente tem que observar também o comportamento digestivo, a apreensão dos alimentos. Então é importante oferecer algum alimento para o animal, tanto o alimento volumoso, um capim, seja um capim verde ou um feno, alguma coisa assim. Tem que também lembrar qual é o hábito alimentar desse animal. Por isso que as informações da anamnese elas vão nos ajudar bastante aqui, porque se o animal ele nunca comeu aquela comida, talvez ele não está inapetente ou anoréxico, ele só não tem o costume de ingerir aquele tipo de alimento. Então tem que associar isso. Qual é a forma que ele está apreendendo esse alimento, se é corretamente fisiológico para a espécie dele, como os bovinos que fazem apreensão com a língua e joga para o palato, tá certo? Já os pequenos ruminantes, eles mexem bem os lábios ali nessa forma de apreensão, utilizam também a língua, Se ele está conseguindo mastigar e deglutir corretamente, então você tem que observar isso, Pergunta para o proprietário do animal também se ele tem observado isso, se o animal está com disfagia, não está conseguindo se alimentar corretamente, deglutir esse alimento, Como é que está esse apetite? Então essa forma que você está observando, se o animal está com apetite normal, está em normorexia, se ele está com apetite caprichoso, ele está com hiporexia, então ele está com aquela, como a gente diz popularmente, está com pouca fome, O animal não está comendo direito, ele fica meio que brincando com a comida. Está com o apetite alterado, está com parorexia, quando começa a ingerir alguns tipos de alimentos diferentes ou outros substratos que não sejam alimentos propriamente dito, como terra, enfim. Ausente quando ele está totalmente sem apetite, quando ele está com anorexia, quando ele está sem ingerir nada. Então isso aqui nos dá muitas informações importantes, principalmente nas doenças digestivas, Como está sendo também a ingestão hídrica, se ele bebe água normal, qual é a quantidade, a qualidade. E é bom você inspecionar, você ver se o animal está realmente ingerindo essa água. Se está ocorrendo ruminação ou não, já pergunta na anamnese e aqui na inspeção você vai observar. Claro que às vezes por estresse, na hora do exame e tudo, o animal ele vai ficar um pouco mais inquieto. Ele não vai conseguir expressar essa característica de ruminar. Mas você pode esperar um tempo e ver se depois que você fornecer algum alimento, ele começa a remoer o alimento, trazer de volta esse bolo digestivo para a boca e fazer o remói do alimento. E isso está mostrando que ele está ruminação. E junto você está fazendo a avaliação gastrointestinal, a motilidade ruminal ali para saber se está tendo mesmo esses movimentos ruminais. Se está tendo eructação ou não, aí você vai observar se o animal está tendo timpanismo gasoso, se ele está com acúmulo de gás livre na cavidade ruminal, e aí isso pode mostrar se ele está tendo essa eructação ou não. Isso pode ser indício de algum processo de obstrução esofágica, Se o animal está com pitialismo, ou seja, excesso de saliva na boca, o que pode estar ocorrendo isso? Algum problema na cavidade oral, algum distúrbio das glândulas salivares, ou até mesmo quando nos casos de obstruções esofágicas ou algum corpo estranho na cavidade oral, pode favorecer esse excesso de cialorreia. E aí a gente tem que sempre ter muito cuidado, porque existem algumas zoonoses que a gente tem que se cuidar, não ter o risco de pegar. Um dos casos é a zoonose, é a raiva, que ela é fatal, então sempre examinar o animal com luva. Nesses casos de cialorreia, tá atento a isso e associar os dados de histórico, se no local tem morcego, se o animal é vacinado. Então nunca colocar a mão sem luva, sem estar protegido. A gente tem que estar sempre com muito cuidado. Ainda na inspeção da cavidade oral, na porção anterior você pode utilizar as mãos e fazer o tracionamento da língua utilizando uma toalha, porque ela é áspera, devido às papilas, para você não se machucar e também para não machucar o animal. Então você traciona a língua
cuidado com os dentes do animal e você puxa lateralmente essa língua para você ter uma melhor visualização da cavidade oral. Também pode-se utilizar um abre-bocas que vai facilitar com que o animal fique com a boca aberta, né? E na porção posterior você pode utilizar espéculos também, vínculo lanterna, para observar se não tem nenhum corpo estranho, nenhuma obstrução, né? Observar aqui, já aproveitar nessa parte que você está inspecionando e palpando essa cavidade, já utiliza a olfação para fazer a observação do odor bucal, se ele tem halitose, se ele tem algum odor diferente que pode estar relacionado a algum distúrbio nessa cavidade oral. Então aqui, olha, nessa imagem representa aqui a abertura da boca, né, fazendo uma formiga, levantando a parte nasal do animal, o tracionamento segurando com um pano a língua lateralmente. Você tem essa visualização da cavidade oral. Aqui no abre-bocas também você consegue ajudar, um tipo de abre-bocas. Tem uns que são emborrachados, que machucam menos o animal. Esse daqui também não machuca não, ele é todo lisinho, mas você tem que ter um cuidado para também você, na hora de colocar e retirar, não fazer nenhum movimento brusco que possa vir a machucar o animal. Isso vai ajudar bastante a você observar a cavidade oral, né? Você também aqui, olha, como eu falei, emborrachado, então fica muito mais fácil não machucar o animal, e você coloca ele, tem um conforto melhor para o animal e consegue observar dentes, palato, gengiva, bochecha, língua, tá certo? Aqui ó, você também pode fazer a abertura das bocas colocando o polegar na região de palato e também tracionando um pouco essa região de bochecha. E aí você sempre tem que ter o cuidado para não se machucar também, e também não forçar muito para não machucar o animal, tá certo? Aqui é a observação, meu amigo Alonso fazendo a observação do o odor da halitose, né, ou também o odor nasal que esse animal pode estar expelindo aqui. Você tem que observar se não está tendo um caso de halitose, algum caso que pode estar trazendo um odor diferente relacionado a algum distúrbio digestivo. E aí vamos fazer a inspeção do esôfago, né? A gente faz a inspeção junto com a palpação, inspeção externa e palpação direta da porção cervical do esôfago, é onde conseguimos palpar. Observar se não tem nenhum aumento de volume, se não tem edemaciação, sensibilidade, ok? Uma palpação indireta poderia ser de forma interna, né, com a sonda esofágica, que a gente bastante utiliza, vou mostrar algumas imagens daqui a pouco, por meio de endoscopia, com a radiografia para ver se não tem nenhum corpo estranho, nenhuma massa tumoral, alguma coisa, massa neoplásica, né? Ultrassom também ajuda bastante nessa inspeção indireta do esôfago. Como eu falei, a sonda de Chambay, que é muito utilizada na clínica de ruminantes, então ela ajuda bastante para diagnóstico, para coleta de fluido ruminal, para também tirada de corpos estranhos, né, como a sonda de Ticks, que tem essa parte de conseguir capturar um corpo estranho, tá certo? E aqui a parte da sonda Chambay, que você coloca dentro para retirar o fluido ruminal, tá certo? Outro tipo de sonda aqui feito com uma forma mais artesanal, com mangueira de fogão, mas também é eficiente, tá? E aqui os guias sondas, onde você vai utilizar tanto para grandes e pequenos ruminantes ou bovinos jovens, né, bubalinos jovens, você pode utilizar dependendo do tamanho do animal, para você passar essa sonda por dentro, o animal não vir a morder, a estragar essa sonda, e também ficar mais estabilizado na hora de você fazer esse procedimento com a sonda, tá certo? A gente utiliza bastante essa sonda nos casos de obstrução esofágica, tanto para o diagnóstico quanto também para já ajudar uma forma de terapêutica, né? Seria o tratamento conservativo, você conseguir retirar esse corpo estranho, e muitas das vezes tem sucesso, e aí você já não precisa nem algum outro procedimento mais invasivo, que seria no caso a cirurgia. Então pessoal, vamos parar por aqui e damos continuidade a essa aula, a parte 2, na próxima aula, tá certo? Obrigado!